Então vamos lá para o Léo Estopa ao vivo de hoje. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos pelas participações aqui no YouTube. Queria pedir às pessoas que estão participando pelo Facebook para compartilharem aí no Facebook e virem para cá para a gente aumentar o alcance, né? Para a gente conseguir levantar a live. É importante lembrar que nesse momento a gente precisa compartilhar a ideia de que essa live passou para as 9 horas, por volta das 9 horas. A ideia é essa live dar sequência no programa do Boa Noite 247, que acontece de 8 às 9. Dilma Resistente falou que dá para ver sim. Eu estou me referindo no YouTube, é o ao vivo, que aparece do lado do Edição da Noite. Então, quem tá assistindo pelo YouTube está vendo Edição da Noite ao vivo. Quando não está ao vivo, você vai ver Edição da Noite sem o íconezinho do ao vivo. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo dizer, se estiver aparecendo Edição da Noite assim, Edição da Noite com a data, significa que não é ao vivo. Então eu fiz esse critério aí, porque durante a gravação eu estou gravando sem o quadrinho de ao vivo. E durante a transmissão, quando é ao vivo, aparece esse quadrinho de ao vivo. Aí vocês conseguem entender certinho quando é ao vivo, quando não é ao vivo. De vez em quando acontece alguma coisa, na hora da operação, eu coloco também os comentários, né? Eu apareço assim de uma hora para outra no computador de operação com esse quadrinho ao vivo, significa que é ao vivo. Quando é reprise, o que acontece é que normalmente tem a tela menorzinha, em cima está escrito, você está assistindo uma reprise com comentários ao vivo. Então, é exatamente essa a diferença do ao vivo para a reprise nesse novo modelo que a gente está tentando criar, que é esse modelo de live contínua. A enquete que foi realizada no Facebook, até onde eu vi, ela estava dando vitória para o programa começando às 9 horas da noite. A gente precisa divulgar para a gente tentar, então, levantar o programa para as 9 horas da noite. Vamos tentar durante uma semana. Se ele não levantar, a gente volta para as 10h30. As pessoas que assistem às 10h30 precisam saber que o programa mudou de horário. Lá no Facebook, as pessoas que estão assistindo, por favor, compartilhem aí para a gente aumentar o alcance. Eu vou trazer aqui os comentários agora que estão no canal Leonardo Estopa, o canal tradicional. Muito obrigado às pessoas que estão participando. Eu vejo aqui Márcia Rocha, tudo muito simples e didático, galera. Só observar os detalhes. Vanessa Debastini, boa noite, like dado. Boa noite, Rita39. Ciancap, fale-nos sobre o Palocci. Olha, o Palocci é um cara bem legal, tem assim uma barba muito bonita, né? O que você quer que eu fale sobre o Palocci? Deve usar os melhores ternos feitos aí dentro da Itália. O que você quer que eu fale dele? Eu não conheço ele pessoalmente, não. Deve cantar bem também, né? Deve ser tenor, Palotti. Imagino que ele deve chamar Antônio Papalotti. Mas o que você quer que eu fale do Palotti? Que ultimamente está sendo mais interessante falar do Queiroz, ou então falar, quem sabe, do filho do Mourão. Se tem tanta coisa para falar, por que a gente vai falar do Palocci, né? Bom, mas enfim, se você quer falar do Palocci, você fala do que você quiser. Eu não quero falar do Palocci. Palocci é caso passado. Quem está em alta hoje é o Gedel, porque o Gedel foi bobo. O Gedel colocou todo o dinheiro da corrupção dentro de um apartamento, o dinheiro foi apreendido e agora o Gedel não tem dinheiro para combinar a delação premiada. Aí tá o pobre do Gedel aí com um pedido de 80 anos de prisão para ele. Mas a gente sabe que essa turma está no poder, né, gente? Vamos cair na real. O poder hoje está nas mãos da turma do Gedel, da turma do Cunha. Deixa eu agradecer aqui também, Lixo Humano. Sou estéreo e minha mina tá grávida. Lixo Humano fala, sou estéreo e minha mina tá grávida. Olha, eu vou contar uma história que o meu sogro conta, do vizinho. Ele conta uma história que o vizinho recebeu uma graça, o vizinho não conseguia...
Ele era estéril, a esposa dele não conseguia engravidar de forma alguma lixo humano. E aí foi e pediu uma oração na igreja lá que meu sogro frequenta. Igrejinha pequena, não é dessas igrejas gigantescas aí, igreja padrão, bispo fulano ou bispo ciclano, não. Igrejinha pequena. Diz que é uma igreja de muitos milagres. E ela já tinha ameaçado, né, porque o ex-namorado dela morava... não vou falar mais detalhes não, para evitar que ela escute aí e ter confusão, mas enfim, existia uma conversa aí de que se ela já tinha desistido já de tudo e ia para o interiorzão do país para ir lá passear e voltar para o ex, porque o atual não conseguia engravidar a mina, não. Aí ela foi passear lá, enquanto isso o marido dela foi e pediu uma graça, pediu uma bênção, e ela engravidou. Então, pode ficar tranquilo, não se desespere, isso aí é coisa tranquila, pode ser aí que você tenha recebido aí uma bênção, principalmente se você for eleitor do Bolsonaro, pode ser que você tenha recebido uma espécie aí de bênção da goiabeira, porém no sentido aí de conseguir engravidar a mina. E olha, eu vou te falar, tem mais, outra frase muito importante, pai é quem cria, então fique tranquilo. E nem manda fazer DNA, DNA é ciência. O DNA, inclusive, se não for... O MEC agora está voltando a palavra atrás, mas nessa nossa nova era em que a ciência precisa ser desprezada, DNA é ato satânico, né? Então não mande fazer DNA. DNA deve ser, inclusive, condenado pela igreja da Damares, né? Damares do pé de goiaba. O rei está nu nas masmorras de Curitiba. A vitória do Bolsonaro é uma conspiração americana para colocar no poder um acéfalo que entenda os interesses de Washington contra a vontade, que atenda os interesses de Washington contra a vontade popular. Absolutamente todas as vezes em que os Estados Unidos conseguem empurrar um presidente goela abaixo, eles usam esse presidente para realizarem os interesses dos Estados Unidos. Deixa eu agradecer aqui muito as pessoas que estão participando aqui no canal do Estopa. Lembrando que é muito importante a gente crescer a live no canal do Estopa, pessoal, porque assim a gente consegue ter duas alternativas e as pessoas que acham, por exemplo, que muita live é saturado, elas podem, né? A minha intenção é exatamente isso. Olha, imaginem vocês que a gente pode ter um canal onde eu vou postar os vídeos e outro canal onde vão acontecer as lives. Então, eu peço para vocês, me ajudem a crescer o canal do Estopa. Não é fácil, porque as pessoas gostam de ficar no canal maior, onde o bate-papo está correndo. Mas deixa eu agradecer aqui as pessoas que estão participando aqui no canal do Estopa. Bruno Brasil, Pé Piticola, a Pé Piticola. Boa noite, Léo. Gosto muito de assistir suas lives aqui em Belém. Falam que o Temer tem um dossiê sobre fundo de pensão do Paulo Guedes. O que você sabe? Tá aí uma explicação bem nova, né? Uma explicação bem nova do porquê o Temer vai ficar sempre de boa. Ele está usando células, desafetos abordados. Bruno Brasil fala, nos adoçantes, ora, você veja meu... Deus do céu, eu não sei que conversa é essa. Aí a Zenaide Virgínia fala Palote não, por causa daquela coisa do Palocci. Ela fala do Palocci. Tenha dó, né? E o Chocoprint lembra, vamos compartilhar no Facebook e nos grupos de WhatsApp para aumentar o alcance. Então, muito obrigado o pessoal aqui no canal do Estopa. Lendo aqui mais um pouquinho de comentários aqui no canal Leonardo Estopa para dar tempo da live crescer um pouco. Lembrando que a live mudou de horário. E o Mario Gameplay pergunta, cadê o Aécio Neves e o Michel Temer? O Michel Temer eu não sei. A gente sabe que nada vai acontecer com ele. Lula livre, Estopa. As mídias internacionais estão detonando o Bozo. The Guardian, Le Monde, Sputnik, El País, La Nación. Lula livre fala. Olha, gente, deixa eu falar com vocês um pouquinho a respeito do que é a realidade do Temer, para que as pessoas também não fiquem vivendo uma realidade lúdica só do oba-oba. Claro que nós não gostamos do Temer, mas só para que vocês entendam
O que acontece com o processo contra o ex-presidente Temer? O Temer perdeu o foro privilegiado, claro. Temer não é mais presidente da República. A gente até fala muito a respeito dessa questão do foro privilegiado, mas o processo contra o Temer, por envolver várias pessoas que têm foro privilegiado, o processo corre no STF. A única exceção a esse caso são os processos contra o ex-presidente Lula, ou seja, só os processos da República de Curitiba que não utilizaram essa conexão com o STF. Então vamos imaginar que o Temer está num processo que envolva, por exemplo, uma pessoa que está no Senado atualmente, porque aquela pessoa que está no Senado tem o foro por prerrogativa de função, o processo todo fica no foro por prerrogativa de função. As denúncias contra o Temer são denúncias de organização criminosa. Eu acho que dificilmente esses processos vão descer para a primeira instância, porque são processos do STF. O que muda daquela época para agora? Quando a denúncia foi apresentada e colocou o Michel Temer como sendo o chefe da quadrilha, o Temer, como ele estava ocupando o cargo de presidente da República, ele só poderia ser processado com autorização do Congresso. A gente sabe que rolou ali todo um esquema de acordo com o Congresso, emendas parlamentares e muito mais, para que o Temer não fosse processado. E o que acontece na realidade de hoje? Hoje o Temer pode ser processado, mas é bem difícil o processo ir para a primeira instância. É bom o processo ir para a primeira instância? Não. A única exceção que a gente tem na primeira instância são os casos da Operação Lava Jato contra o PT, contra os governos de esquerda. São os casos da Operação Lava Jato de juízes políticos que estão querendo aparecer e acabam atropelando instâncias, acabam fazendo coisas que não estão previstas na lei brasileira. Você pode até criticar a lei brasileira, mas é a lei que a gente tem. O que acontece é, a realidade de hoje é que na primeira instância, a pessoa tem mais chance de recorrer. Lá no STF, o processo demora mais para ser julgado, principalmente porque esses políticos, eles têm vários acordos, obviamente, com os ministros do STF. Em contrapartida, na primeira instância, os processos, eles são mais rápidos, mas, em compensação, tem muitos recursos. E tem uma coisa que as pessoas acabam não vendo quando a gente fala de primeira instância, que fala, olha, você é contra ou a favor o foro por prerrogativa de função, que é o tal do foro privilegiado. Claro que o foro privilegiado é uma coisa importante, gente. Imaginem vocês, quem tem mais poder? Quem tem mais poder? Um juiz de primeira instância sem a Rede Globo, né, porque o que fez o Sérgio Moro ter aquele poder todo, obviamente, foi o interesse da Rede Globo em prender o ex-presidente Lula. Mas imagine um juiz de primeira instância, um juiz comum. Será que ele teria mais poder que um senador, mais poder que um presidente, mais poder que políticos aí que conseguem influenciar muita coisa? Claro que não. Será que um juiz de primeira instância teria mais poder que um governador? Claro que não, gente. Então é muito importante, até pela questão do nível de poder, que determinadas autoridades sejam julgadas nas instâncias superiores e também para obedecer o tamanho dessas autoridades. Imaginem vocês que um juiz de primeira instância, se a gente não tivesse o foro por prerrogativa de função, um juiz de primeira instância poderia, por exemplo, prender o presidente da República? Será que faz sentido uma coisa dessa? Imagine que para fazer graça, para aparecer na televisão, um juiz de primeira instância dá uma ordem de prisão para o Bolsonaro. E essa ordem vai ser cumprida, né? A gente sabe que não, porque agora as ordens judiciais não têm sido cumpridas mais. Mas imaginem que a ordem poderia ser cumprida e o Bolsonaro poderia ser preso por um juiz de primeira instância. Aí a coisa ia virar uma confusão danada. Então, o foro por prerrogativa de função, ele é muito importante até para garantir que os votos populares sejam valorizados. A gente vota, a gente escolhe o governador, um juiz de primeira instância vai e tira o governador e manda para a cadeia. Por quê? Porque não é o governador que os juízes queriam. Né? Imaginem que poder que o povo tem para escolher um governante, sendo que o povo escolhe o governante, não é o governante que os juízes queriam, aí eles vão e tiram os governantes.
Deixa eu ver aqui o que o Clicério mandou por WhatsApp, mas não tô conseguindo. Ah, meu WhatsApp parece que travou aqui, porque eu fiz uma pesquisa e ele travou, é isso? Pessoal, eu queria pedir vocês para compartilharem, para a gente aumentar o alcance. Isso é muito importante. Clicério, você me mandou praticamente... Você me mandou um zip e me mandou um monte de coisa aqui que eu não consigo abrir de jeito nenhum. Ah, gente, ó. No Clube do Estopa tem uma professora de inglês que está fazendo... Deixa eu ler aqui, ó. O curso de inglês foi desenvolvido pela professora Carolina Arsini, com o objetivo de desenvolver seus alunos para compreenderem a língua inglesa sem dificuldades. O Clicério pediu para anunciar. Entrem, pessoal. Quem tiver interesse de aprender inglês, entra aí no Clube do Estopa, que apareceu uma professora lá que está fazendo um curso de inglês aí de uma forma bem especial para quem está no Clube do Estopa. Eu vou ver se eu consigo, a partir de amanhã, abrir o WhatsApp aqui para a gente colocar algumas mensagens de dentro do Clube do Estopa. Gilmar Ferreira, boa noite, Léo. Esse horário é bom, tomo Rivotril e apago. Acharam Bin Laden, mas Temer não. É mais ou menos isso, né? Eles conseguiram achar o Bin Laden. O detalhe é que o Queiroz foi achado, mas vai ficar por isso mesmo. Como que é engraçada a forma como o Queiroz e a família dele estão dando tapa na cara do Ministério Público, está ficando por isso mesmo, né? Isso mostra o que é o poder. Werner PR pergunta qual o preço desse curso de inglês. Se inscreve lá no Clube do Estopa, Werner. Parece que é uma coisa bem simbólica mesmo para quem está no clube. A ideia é empoderar mesmo a galera de esquerda. Nos meus 80 anos, nunca tinha visto um presidente do Brasil bater continência para a bandeira dos Estados Unidos. Cadê seu patriotismo? Esse presidente é um cara muito estranho, né? Esse presidente é um cara, assim, que chega a ser bizarro, essas atitudes dele. Mas o problema não são... o problema não está no patriotismo do Bolsonaro, tá? A questão não é o patriotismo do Bolsonaro. A questão é uma estratégia de programação mental. Eu queria agradecer muito vocês pelos compartilhamentos. A live está crescendo. Vamos ver se a gente consegue manter nesse horário agora, das 21 horas. Muito obrigado. Quem puder compartilhar aí, eu agradeço. Deixa eu pedir vocês do Facebook, por favor, compartilhem também no Facebook. Depois venham participar com a gente aqui no YouTube. Lembrando que no Facebook a live tem uma qualidade bem inferior. Aqui no YouTube ela é transmitida em alta resolução, você consegue ler os comentários e tudo mais. Olha, deixa eu ler mais uma vez aqui esse superchat, né, do Gilmar Ferreira. Falou que o Bin Laden foi achado e o Temer não. Herald Secone pergunta onde se inscreve. Manda, você procura as mensagens do Clicério, que estão todas de azulzinho. O Clicério manda aí o número para as pessoas se inscreverem, mandarem WhatsApp e fazerem parte aí do Clube do Estopa. Deixa eu agradecer aqui o pessoal do canal do Estopa no ar. O pessoal está assistindo aqui no canal do Estopa e eu vejo que já está crescendo a transmissão do canal do Estopa. Isso é muito importante. Bruno Brasil fala, os ama bem lá bem. Deixa eu ver, Luciano Santos, Daliléu, Gata Negra, páginas pelos povos indígenas. Ele tá aqui compartilhando páginas pelos povos indígenas. Bruno Brasil, Luciano Nascimento Santos. E o filho de Mourão vai ganhar 36. Uma pouca vergonha. Olha, o filho do Mourão, o argumento do Mourão era que o filho dele não tinha promoção no Banco do Brasil por causa da perseguição ideológica. Esse era o argumento. Só que a coisa não é bem assim, não. O filho do Mourão teve 8 promoções no governo Lula e Dilma. Isso está aqui na página do Brasil 247. Deixa eu agradecer aqui, que acaba de chegar do Lívio Silva, aqui no canal Estopa no Ar. Muito obrigado. Ele fala, parabéns, Estopa, por essa luta diária contra a ignorância. Boa noite a todos e todas. Muito obrigado, Lívio Silva, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais.
Deixa eu agradecer aqui também, mais uma vez, o Gilmar Ferreira, porque os superchats são importantíssimos aí para o crescimento dos canais. Aqui o Lívio Silva, que está ajudando e participando aqui do canal do Estopa. Quem puder ir para o canal do Estopa, isso é muito importante. Quem puder compartilhar a transmissão, eu agradeço muito. Mas não se esqueçam, pessoal, o canal do Estopa é outro. O canal do Estopa é outro. Então, quem ainda não foi inscrito no canal do Estopa, se inscreva. Quem tiver no Facebook, agora tem na transmissão o link para inscrição também no canal do Estopa. A gente precisa levantar o canal do Estopa para que eu consiga fazer um trabalho mais organizado. A intenção é fazer as lives no canal do Estopa para manter o canal Leonardo Estopa mais organizadinho, com os vídeos sobre política postados. Então, as pessoas que gostam só de receber os vídeos, elas vão receber os vídeos do canal Leonardo Estopa. As pessoas que gostam das lives vão saber que as lives vão estar sempre rodando no canal do Estopa. Então, isso é importante também, que eu vou tentar fazer do canal do Estopa uma espécie de canal da esquerda, trazer outras personalidades e comunicadores da esquerda para fazerem os trabalhos de transmissão. Aí a gente tem condição de fazer um anúncio de grade de programação, uma coisa bem próxima de uma emissora de televisão de verdade. Então, eu queria agradecer a vocês pelos compartilhamentos. Estou vendo ali que o canal do Estopa no ar está crescendo. E hoje é muito importante que vocês migrem para o canal do Estopa antes de eu desligar a reprise no canal Leonardo Estopa, porque o pessoal fica batendo papo aqui. Se vocês puderem ir migrando para lá na hora que a gente desligar a reprise, o pessoal já está por lá. E eu vou lendo aqui também. O Bruno Brasil fala: fake news. A Chocreia do Sul desenvolveu o cadáver do Bussunda empalhado para as forças militares brasileiras. É um plano dos iluminados. Ora, meu Deus, Sidó. Que coisa mais louca que esse cara... Tem as pessoas que falam, esse cara fumou maconha estragada. Se uma pessoa fumar maconha estragada, a maconha não faz efeito. Então, o termo maconha estragada é um termo que não faz muito sentido. Mas tem gente que fuma maconha tão eficiente que aí o texto fica muito louco. Brincadeira, tá, Bruno Brasil? É só porque ficou muito estranho. Você colocou aí de um jeito muito profundo. O bebê é estratégico. Tem que ter um empalhado de assessor. Ah, lógico, agora que eu consegui entender a ideia. Muito obrigado. Deixa eu trazer aqui, dentro do Brasil 247, várias notícias. E hoje o MEC volta atrás sobre livros didáticos e culpa gestão Temer. Olha, pessoal, antes de falar sobre a volta atrás, vamos falar sobre o que o MEC tinha propostos. Livros didáticos, censura a violência contra mulher e liberação de publicidade. Imaginem vocês que a gente estava chegando num nível tão grande de podridão, qual que é o patrimônio maior que o Brasil tem, gente? Vamos pensar de uma forma assim bem categórica. O que o Brasil tem de mais precioso? Obviamente, são nossas crianças, obviamente é o futuro do Brasil. O Bolsonaro, ele está focando em entregar para os Estados Unidos, entregar para o colonizador exatamente nossas crianças. Como que ele vai fazer para entregar para o colonizador as nossas crianças? Criando uma doutrina de educação que conduza as crianças à obediência ao colonizador. Então, qual que é um ponto importantíssimo nessa política do Bolsonaro? Criar um livro didático que não precise de fundamentação científica. Ele não tem que ter nem referências bibliográficas. O que significa isso? Significa que se as pessoas tentarem colocar coisa do tipo a Terra é plana, como o Olavo de Carvalho fala, no livro didático, ninguém vai poder contestar, ele não é obrigado sequer a colocar referências bibliográficas. Dessa forma, eles conseguem criar histórias, criar aquelas histórias, o comunismo matou 1 bilhão de pessoas, tudo isso que eles usam como fake news, eles teriam condições de colocar nos livros. Um dos problemas sérios dessa proposta foi, inclusive, admitir pequenos erros nos livros didáticos. E esses pequenos erros, claro, que eles seriam intencionais.
Erros do tipo, o comunismo matou 1 bilhão de pessoas, os países são pobres porque são socialistas. Omitir, por exemplo, as teorias que não agradam o atual presidente. Tudo isso foi a primeira tacada do MEC no sentido de criar aquilo que eles mais criticaram, que foi a doutrinação. Assim como várias propostas loucas do Bolsonaro, depois da crítica, o MEC volta atrás sobre livros didáticos e culpa a gestão Temer. É bem estranho o que a gente está vivendo, ainda bem que o MEC voltou atrás. Agora eu acho que vale a pena, sim, criticar todas as políticas loucas do Bolsonaro, porque agora ele já está no poder. E vamos ver quantas idas e vindas a gente vai tendo. Deixa eu agradecer as pessoas que estão aqui no canal do Estopa. Josi Negreiros fala, já estou no canal do Estopa. Daniela Corsi, Bruno Brasil, parabéns. Getúlio Júnior, tô no canal do Estopa, que maravilha, Maia, um canal para divulgar as verdades e desalienar tantos iludidos, parabéns. Maria Luísa Hertal Melo, eu também consegui vir para o canal do Estopa. Muito obrigado, Maria Luísa, é muito importante esse canal. Boa noite a todos, do Nilson Alves dos Santos. Josi Negreiros falam, foi o Marco Aurélio Melo quem disse que o Temer fumava erva estragada, quando ele disse que extinguiria o Ministério do Trabalho. O que dizer agora do Bozo? Né? Não pode falar que o Bozo fumou erva estragada, porque se o Bozo tivesse fumado erva estragada, não teria feito efeito, né? Obviamente, ele deve ter fumado uma erva da boa, né? E a erva que ele fumou, obviamente, foi por causa de um desespero muito grande para ter o poder nas mãos. Ele ofereceu a desgraça do povo brasileiro como moeda de troca nesse investimento na campanha dele. Vanessa Debastiani, Leonardo Estopa, esse negócio do Bozo ficar voltando atrás é mesmo coisa do Trump para desmoralizar a mídia e oposição. Olha, o que ele mostra é fragilidade, porque ele está se dobrando à pressão da oposição, está mostrando que os projetos não faziam muito sentido. De certa forma, o que a gente precisa admitir? Vamos pensar por outro lado. Vanessa Debastiani comentando aqui no canal do Estopa. Quando ele volta atrás numa decisão bizarra, ele está mostrando uma coisa que a gente precisa admitir. Ele está demonstrando um pouco de republicanismo. Apesar dele estar voltando atrás por causa da pressão, ele está voltando atrás. Imaginem que o Bozo faz uma proposta bizarra e no momento que a oposição faz crítica, no lugar dele bater de frente, ele volta atrás. Como assim ele voltou atrás? Ele não precisava voltar atrás, mas ele voltou atrás. Então, deixa eu ver, parece que o Clicério mandou outro post no WhatsApp. Deixa eu ler o resto dos comentários aqui no canal do Estopa. Maria Luísa Hertal, nossa, essa doutrina educadora, Cruzes. Terezinha Maia no canal do Estopa, aqui estou, adoro. José Luiz Almeida, boa noite. São Vicente, Homero, abraço Estopa. Abraço Homero. Fernando Marrá, Bolsonaro não sabe diferença entre imigração e migração. No Twitter ele usa imigração, é pacto global pela migração. Ele não leu o pacto, certeza. Fernando Marrá, ele não leu o pacto. Olha, gente, não há dúvidas que o Bolsonaro não leu o pacto. Isso porque o Bolsonaro criticou várias políticas de governo que estavam no projeto de governo dele, que foi escrito por outras pessoas, e ele criticava no Twitter e o pessoal rebatia, está na página tal do seu projeto. Lógico que ele não leu o pacto. Coisa importantíssima a respeito desse pacto de imigração, Fernando Marrá, é que é um pacto que beneficia os brasileiros. Nós somos um país que somos mais propensos a irmos embora do que recebermos pessoas. O Bolsonaro age como Trump, que é presidente de um país que é muito mais propenso a receber pessoas. Então, digamos que nesse pacto de imigração, o Trump pode perder, mas o Brasil só tem a ganhar. Então, vamos entender o nível da ignorância. É claro que um pouco disso também é para criar barreira para a Venezuela, para criar
uma dificultação aí para a migração dos venezuelanos e ficar criando uma ideia de que a Venezuela está sendo um grande problema para o Brasil e isso justifica o Brasil invadir a Venezuela. São várias bizarrices. Vamos dar um up nas reivindicações, terão várias na sequência. Passe Livre de São Paulo. Tem aqui um evento do Dudu Moraes sendo compartilhado, eu ainda não sei que evento é esse. Deixa eu agradecer as pessoas que estão assistindo aqui. Pelo canal do Estopa, eu parei onde? Terezinha Maia, que falou, aqui estou, adoro. José Luiz Almeida, boa noite. São Vicente, boa noite, José Luiz Almeida. Homero, abraço, Estopa. Terezinha Maia, aprendo muito aqui, são as respostas para minhas perguntas. Muito obrigado. Plantão Policial, boa noite, parabéns pelo seu trabalho no YouTube. Muito obrigado, Plantão Policial. Ney Secato, boa noite, parabéns. Rose Aires, ele é louco. Sônia Nascimento, fala, olá, Estopa, gratidão pelo seu trabalho e muito esclarecedor. Josi Negreiros, será que o Bozo sabe ler? E se sabe, será que lê alguma coisa? Creio que só assopram o ouvido dele e que faz cola na mão, déficit cognitivo. Eu acho que é até diferente, tá, Josi Negreiros? Eu acho que as respostas que ele dá no Twitter são normalmente escritas por outras pessoas. Deixa eu agradecer vocês, lembrando que essa live, ela tá fazendo um teste agora com a transmissão a partir das 9 da noite. Quem puder compartilhar para a gente aumentar o alcance, eu agradeço muito. Essa transmissão está acontecendo de forma simultânea no canal Leonardo Estopa, no canal do Estopa, e nesse momento eu estou tentando levar a live para o canal do Estopa. Então é muito importante que vocês que estão assistindo no canal Leonardo Estopa, vocês comecem a assistir também no canal do Estopa, porque a intenção é canal do Estopa como canal de lives e Leonardo Estopa para eu postar os vídeos. Muitas pessoas me pediram para voltar a fazer os vídeos curtos. Então a minha intenção é essa, vou crescer o canal do Estopa. No canal do Estopa eu vou concentrar as lives e durante o dia os vídeos curtos vão ser postados no canal Leonardo Estopa. Eu volto a fazer os vídeos educativos, que acabou que eu parei de fazer para concentrar só nas lives. Então quem tiver aí no canal Leonardo Estopa, por favor, tem vários comentários no canal aí com link para se inscrever no canal do Estopa. Se inscreva, por favor, e participe do comentário por lá. Lúcio Silva, sobre essa história de o Bolsonaro voltar atrás nas decisões, na verdade, eu acho que tudo isso é uma estratégia para lançar uma polêmica, para tirar o foco daquilo que eles realmente querem fazer. Pode ser também. Daniela Corsi fala, venham para cá, Homero. Se o Bolsonaro fosse minimamente inteligente, ele saberia que o Brasil é real e os Estados Unidos é dólar. Isso porque eles estão comemorando muito a queda do dólar, como se a queda do dólar significasse realmente um ganho para o público brasileiro, para o povo brasileiro. Pode significar uma diferença no valor dos produtos importados, claro, mas isso não significa mais comida na mesa do brasileiro. Bruno Brasil Bozo tomou chá de pickle of Trump. Solange Vilela, boa noite, Vitória, Espírito Santo. Bruno Brasil fala don't understand. Edna de Andrade, Gleisi Hoffmann tem potencial para liderar uma reviravolta. Para o PT liderar uma reviravolta, Edna Andrade, é preciso consciência do PT que ele precisa integrar as esquerdas. Pessoal que está assistindo aí no Facebook, se vocês puderem compartilhar para aumentar o alcance, isso é muito importante. Lembrando que essa está ao vivo agora, começou às 9 da noite, as pessoas têm costume de ver essa live acontecendo às 10h30 da noite, nós estamos tentando esse novo horário. Então, se vocês puderem compartilhar para aumentar o alcance, isso é muito bom. Getúlio Júnior, Estopa, o que você acha do porquê de até hoje não se descobriu os assassinos da vereadora Marielle do Rio? Eu particularmente acho que tem algo a ver com algum Bolsonaro também, acha? Olha, eu não sei. Muito obrigado, Graziele Costa, que foi para o canal do Estopa. Consciência do PT e desse povo serviu. Venezuela está pronta para a guerra. Vai lá, Bozo. Getúlio pergunta sobre essa questão da Marielle. Olha, foi muito feia essa postura do povo brasileiro, né? Não vou nem falar da postura do Bolsonaro. Essa postura do povo brasileiro de bater palmas para o Bolsonaro ter se omitido no caso da Marielle. Porque antes de tudo, eu acho que a diversidade e a democracia são coisas importantes. Eles quiseram criar uma expectativa, uma percepção do tipo, olha,
Uma expectativa daquela do tipo, não, é só... Marielle representa um partido que é só corrupção, enfim. A oposição política, que é uma coisa natural, levou o Bolsonaro a ter uma oposição pessoal, uma oposição ao ser humano. E o mais desesperador é imaginar que esse tipo de personalidade deu certo, né? Esse tipo de personalidade acabou conquistando aquelas pessoas. Isso é coisa muito estranha. Eu acho que não vai ser investigado, eu acho que agora com o Bolsonaro eleito não vai dar em nada, porque a morte da Marielle foi comemorada pela turma do Bolsonaro, e a morte da Marielle é para a turma do Bolsonaro uma espécie de trunfo. É estranho, né, gente? Porque antes o debate era só ideológico, agora o debate partiu para essa questão de morte e tal. Ney Secato, esse horário é melhor, precisamos divulgar muito esses canais, uma comunicação didática e moderna. Porque o pobre só vota em rico. Estopa, vamos dividir o Nordeste, aqui o Bozo não tem vez. É difícil, viu, essa ideia de dividir o Nordeste, viu? Porque o pobre só vota em rico. Porque dividir o Nordeste significa uma guerra civil. Daniela Corsi, Trump só pensa em construir um muro contra os quadrúpedes. Você assistiu também? Tem um episódio interessantíssimo da família dinossauro, né? E quando a gente pensa que são exatamente os quadrúpedes do Trump que estão lá construindo os Estados Unidos, a gente fica bem envergonhado. Teve um vídeo que eu vi a respeito da Inglaterra e do Reino Unido terem saído da União Europeia, e aquele vídeo mostra exatamente como que os povos ao redor do mundo fizeram tudo pelo Reino Unido, e o Reino Unido continua tratando aqueles povos, os imigrantes, como lixo. Coisa estranha, gente, que coisa estranha. Mas é isso, Cláudia Rosé Ribeiro manda um Lula livre. Deixa eu agradecer aqui mais uma vez o Cláudio Garcia. Muito obrigado, Cláudio Garcia, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Deixa eu ver aqui. O que tá... O Clicério... O Clicério, você mandou aqui, mas como é que eu vou fazer para colocar? O Clicério mandou aqui os moderadores, mas eu não sei como é que eu vou fazer para colocar os moderadores, porque eu não tenho WhatsApp agora no computador. Mas deixa eu ver se eu colocando na frente da câmera se aparece. Não aparece não, fica muito distorcido, tá vendo? Ele mandou para mim aqui os moderadores aqui de uma forma toda engraçada aqui. Deadpool, Clicério, Dilma Resistente, Luiz Chocoprint, Professor, Gata Negra, Platão e o Nil. Agora tem a equipe de moderadores. E o mais engraçado é que tem o Minionzinho desesperado no meio. Essa moderação... Olha, a moderação do canal tá... Gente, vamos cair na real. Eu vou tentar abrir aqui o... Eu vou tentar abrir aqui o WhatsApp aqui. O pessoal tá falando que o Delgado tá fazendo falta. Eu vou tentar abrir o WhatsApp aqui, que eu preciso conseguir abrir essa postagem do Clicério. Porque vamos cair na real, gente. Esse canal aqui é um sofrimento. O que eu falo nesse canal é só que tudo vai dar errado, que as coisas estão dando errado. Esse canal é uma agonia, esse canal é um sofrimento. Mas o Clicério, com esse esquema dele de moderação, ele faz o treco ficar muito engraçado. A gente precisa admitir isso. Eu vou até criar aqui uma forma de colocar os WhatsApps aqui no ar. Enquanto eu crio a forma de colocar o WhatsApp no ar, eu vou comentando. Esse esquema da moderação é muito engraçado, é a parte divertida do canal. Porque nesse canal eu só fico falando de coisas ruins, que vai piorar, o Brasil vai descer a ladeira. Aí a parte divertida do canal é quando vem um bolsomínio, pra gente bater no bolsomínio e descontar a raiva dele. Mas só que eu bato no bolsomínio de vez em quando. Já o Clicério e os moderadores, todos os moderadores, estão cortando os bolsomínios aí, e a galera racha de rir, a galera curte mesmo a expulsão dos bolsomínios. Deixa eu colocar aqui maior aqui então para tentar... Isso, deixa eu colocar maior aqui para anunciar a equipe de moderadores do canal Léo Estopa. Calma que vai dar certo. Só mais um segundinho, vou aumentar só um pouquinho mais. Agora sim. Tá aqui, ó.
A equipe de moderadores do canal Léo Stoppa faz o canal ficar bem mais divertido, faz o canal ficar bem mais alegre. Que a equipe de moderadores, Deadpool, Clicério, Dilma Resistente, Luiz Chocoprint e Professor. Aí vem a parte mais divertida, que é o Minion desesperado no meio. Gata Negra, Platão e Nil. A única coisa que faltou nesse negocinho aqui, ó, foi no lugar de ter o Minion no meio, ter o Delgado. Aí ia ficar completamente compatível com o canal. A equipe de moderadores aparecendo e o Delgado aparecendo no meio. Muito obrigado, a equipe de moderadores. Muito obrigado, pessoal, que está migrando aos poucos pro canal do Stoppa. Tem a Daniela Corsi fazendo a campanha no canal do Stoppa Volta Delgado. Todo mundo... Antigamente tinha a campanha Volta... Quem que era Tinha um rapaz lá que... fazia a bagunça... Gotardo. Antes era o Gotardo. No início dessa live tinha o Gotardo. Aí o pessoal fazia a campanha Volta Gotardo, toda vez que o Gotardo sumia. Aí deixa eu agradecer Maria Luísa, Monteiro, Yara dos Santos, quem tá pagando a conta do Queiroz, a Daniela Corsi fazendo o Volta Delgado, a campanha Josi Negreiros, não faça isso, Daniela Corsi, o Delgado era muito chato. Kátia Anjos, Zu Livre Delgado, Clóvis Lambiase, o patrão das Américas em cores brasileiras. Deixa eu ver aqui, Maria Luísa Hertal Melo, Delgado. Galera tá convidando o Delgado aqui pra live. Por que o pobre só vota Henrique? Pergunta, a gente do Nordeste, vamos salvar o Brasil do Bozo. 301 dias sem Marielle. Kátia Anjos fala, volta Delgado, Maria Luísa Hertal. Quem mandou matar Marielle? A grande pergunta do tempo, né? Homero, servidor público demitido pelo Zema, que quem votou nele se sente como? Olha, Homero, falando sobre o Zema, toda vez que alguém toca no assunto Zema, eu gosto de lembrar sobre o que aconteceu em Minas Gerais. O brasileiro votou no Bolsonaro na hora da raiva para vingar da política. O brasileiro quis vingar do PT, o brasileiro votou no Bolsonaro na hora da raiva. Não, vou vingar do PT, vou mostrar para o PT que eu sou do mal. Votaram no Bolsonaro. Esse brasileiro de Minas Gerais que votou para vingar do PT, ele quis, obviamente, pirraçar o Pimentel, achou que ia eleger o Alckmin, o Aécio e a Anastasia. Acharam que iam eleger o Anastasia. Elegendo a Anastasia, eles estariam aí vingando do PT, né? Mas não, elegeram foi o Zema. Elegeram o Zema. O Anastasia tinha feito um acordo com os professores. O Zema deixou bem claro que o funcionalismo público no governo dele vai penar. E é uma coisa que a gente precisa admitir. O funcionalismo público, ele está com os dias contados, e a culpa disso é do próprio funcionário público que se omitiu. Sueli Souza, Léo, Moro foi criticado em um supermercado, amei isso. Será que logo teremos o povo nas ruas, alienados, acordando? Pode ser, depende da gente, Sueli Souza. É só um trabalho de conscientização que vai conseguir levantar as pessoas. Edilberto Teixeira Pires, evolução espiritual de Kardec foi tão combatido quanto foram as ideias de Darwin. Atualmente, Dalmar, a do pé de goiaba, tem certeza que a Bíblia é a correta. Então, a evolução espiritual de Kardec foi tão combatido quanto foram as ideias de Darwin. Atualmente, Dalmares, a do pé de goiaba, tem certeza que a Bíblia é a correta. Eu não entendi, Edilberto Teixeira Pires. Ficou um pouco confuso para mim, mas assim, eu entendi o início, né? É lógico que Darwin foi criticado, Darwin provavelmente vai ser retirado dos livros. Não, se bem que o MEC voltou atrás. Mas se eles tentarem mais uma vez a mesma atitude, pode ser que Darwin seja retirado dos livros. E, olha, gente, eu não estou falando isso para exagerar. Não estou falando isso para exagerar. A Turquia passou por uma coisa muito semelhante a que o Brasil está começando a passar agora. E na Turquia eles impuseram a educação religiosa. Então, hoje no Brasil a gente tem um conhecimento científico, conhecimento que foi produzido pela humanidade ao longo dos tempos. O que eles fizeram na Turquia? Eles
substituíram o conhecimento científico pelo conhecimento religioso, ou seja, no lugar das pessoas aprenderem. Vamos imaginar que isso acontecesse no Brasil. A Bíblia está toda escrita de uma forma figurativa, o que significa que quando fala na Bíblia que Deus fez o mundo em 7 dias, ele não está falando 7 dias de 24 horas, ele está falando, né, dos 6 períodos e um período de descanso, é uma metáfora. Assim como outros ensinamentos bíblicos, quando você conversa com um fundamentalista fanático e fala que a Terra tem mais de 7.000 anos, o cara entra em colapso e começa a brigar, começa a xingar você. É nesse momento que você precisa refletir, será que é um bom caminho deixar nossas crianças serem educadas no fundamentalismo? Porque, olha, é muito fácil você falar com uma pessoa que nunca teve estudo, que, olha, está na Bíblia que é 7.000 anos, é 7.000 anos e pronto. Eu não sei quem aí estudou essa parte da física que fala da decadência, né, da cadência radioativa e da teoria da meia-vida, né, que o produto radioativo vai decaindo. A partir do decaimento radioativo, você consegue estimar a idade. Por exemplo, você encontra fósseis, encontra ossos, e a partir do decaimento do carbono radioativo, você consegue precisar quantos anos aquele osso ali, aquela pessoa ou aquele animal dono daquele osso, quantos anos que ele morreu. Porque o decaimento radioativo começa a partir da morte. Isso é só um exemplo da ciência que vai ser ignorado e vai ser atacado pelo fanatismo. Então, nesse momento, eu tenho muito medo do que pode acontecer com o Brasil fanático, porque eu sou estudioso. Eu sou uma pessoa que gosta de estudar, estudei muitas coisas na área de exatas, muitas coisas na área de humanas, e hoje eu fico imaginando, olha, já pensou um Brasil que as pessoas não vão poder mais estudar porque a palavra final vai ser o ensinamento bíblico? Isso é muito estranho. Edilberto Teixeira Pires fala, a dita cuja, em entrevista, afirmou combater a teoria da evolução. É muito estranho. Lógico que além da teoria, a teoria da evolução, que é amplamente aceita por cientistas, né, ela não é a única teoria. Né? Para a evolução humana, por exemplo, a gente tem a teoria de origem extraterrestre, né? Quem tiver interesse vale a pena pesquisar sobre o assunto. O detalhe é o seguinte, você não pode combater uma teoria sem apresentar aquela teoria. Por exemplo, vamos pensar em economia, que é o assunto que eu mais falo aqui. Eu, no meio acadêmico, se eu for dar aula de economia, eu jamais posso focar só na escola que eu acredito sem apresentar as outras escolas. Esse é o ponto mais importante. Deixa eu agradecer aqui os comentários no canal do Estopa e pedir para vocês mais uma vez, vamos todos nos inscrever no canal do Estopa. Isso é importante, quem não for inscrito ainda, porque eu estou movendo as lives pro canal do Estopa. Muito obrigado, chegamos exatamente a 5.000 pessoas no canal do Estopa. Qual que é a intenção de mover as lives pro canal do Estopa, pessoal? Me falaram que tá muito bagunçado, que eu não faço mais os vídeos pequenos. A minha intenção é fazer as lives no canal do Estopa, fazer os vídeos pequenos no canal Leonardo Estopa. Eu posso voltar a fazer aqueles vídeos educativos que eu fazia antes. Então, quem gosta dos vídeos educativos vai recebendo as notificações do canal Leonardo Estopa. Quem gosta só das lives vai recebendo as notificações do canal do Estopa. Isso é interessante porque muitas pessoas desativam as notificações porque às vezes recebem notificações demais. Leonardo Estopa está ao vivo, Leonardo Estopa está ao vivo. Ou então a pessoa gosta da live, mas Leonardo Estopa enviou um vídeo, Leonardo Estopa enviou um vídeo. Então, eu colocando em canais separados, isso aí acaba facilitando. Deixa eu ler aqui os últimos comentários que chegaram aqui no canal do Estopa. Marielle Franco entra no patamar de Celso Daniel e Toninho do PT. Assassinato não resolvido. E nem vai ser, obviamente, investigado a partir de agora, né? Zema não é eczema. Lula livre, de Juna Nunes. Fora Delgado, espião. Ney Secato. Delgado deve estar desorientado. Precisa de um tempo para assimilar tudo o que está acontecendo em tão pouco tempo. E agora vai para a Venezuela morrer pelo Bozo, né? Vamos pensar agora, o eleitor do Bolsonaro indo, né, para a Venezuela. Não, quem vai, olha, por incrível que pareça, os que mais apoiaram o Bolsonaro são os primeiros a serem sacrificados, né, os soldados do exército. Os primeiros a perderem a vida por causa do Bozo
são os soldados das Forças Armadas. Raimundo Silva, e agora? Vai para a Venezuela. Kátia Anjos, parece que sim. Gilmar Ferreira, Helena Gomes. Delgado não aparece porque mudou o horário. Logo ele aparece. Ele curte o Léo e a live. Raimundo Silva, é só povo na rua. Muda esse quadro. Muito obrigado pela participação, Raimundo. Bruno Brasil, Kardec, Puxaca, baseado mel. Tá muito inglês, eu não sei que língua é essa, assim, muito louca, eu não consegui entender. Tem eleitores do Bozo, doido para morrer pelas ideias dele. Não tem como comparar essa sinistra com Darwin. Então, ano de luz afastados. ET Bilu 2022. Vamos focar no ET Bilu, Daniela Costa, porque aqui na Terra tá difícil achar um bom governante. Segundo o finado padre Queveado, como o Bozo tem muitos fãs, pode mandar alguns morrer na Venezuela. A teoria da vida extraterrestre não significa acreditar em ET. Olha, JJ Moura, qualquer coisa que uma pessoa acreditar, ela acredita no ET, porque se ela acredita em Deus, Deus está em todo lugar, inclusive fora da Terra. Então, existe um ET. Leonardo Estoupo, o senhor é a favor da legalização das drogas? Caso sim, presumivelmente és a favor das armas também, não? Exatamente, companhia ANCAP. Eu tenho de todas as lives que eu fiz até hoje a respeito do assunto, eu sempre me posicionei a favor da liberação das armas, porque eu sou contra a proibição das pessoas terem esse nível de liberdade. Eu sou muito liberal no que diz respeito ao ser humano. Eu acho que o ser humano ele tem que sofrer o mínimo de interferências o possível. Por exemplo, um liberal como o Alexandre Frota está fazendo uma proposta de uma lei vingadora. Ele sempre foi desprezado pela Rede Globo e agora ele está criando uma lei para prejudicar a Rede Globo. Isso não é um liberal, isso é um cara que está usando o Estado para prejudicar seus desafetos. Eu acho que as drogas deveriam ser descriminalizadas, porque aí você vai quebrar, obviamente, as pernas dos políticos que fazem o tráfico de drogas. Claro que quem luta contra a legalização das drogas é porque ganha dinheiro com o tráfico de drogas. Só consigo ver dessa forma. Porque no momento, olha, coisas que ninguém consegue evitar o outro de fazer, usar drogas. Ninguém vai conseguir evitar o outro de usar drogas por causa de uma lei. Aborto, ninguém vai conseguir evitar que uma pessoa aborte por causa de uma lei. Se a mulher decidiu abortar, ela vai abortar. Eu sou contra o aborto, mas eu não tenho útero. Ou seja, eu não tenho o direito de ser contra ou a favor do aborto. Eu sou a favor da mulher ter o direito de escolher o que ela quer para a vida dela. Mas eu sou contra o aborto. Eu penso assim, olha, se hoje eu sou pai de uma criança de 2 meses, se a Jennifer tivesse abortado, seria a decisão dela. Eu só poderia pedir que não, mas não mandar, afinal de contas, ela é dona do útero dela, mas obviamente eu acho que eu não teria continuado com ela. É o máximo que eu posso fazer. Olha, ela fez uma coisa que eu não gostaria que fizesse, mas eu não posso mandar na mulher. Tem muito homem dando pitaco no útero da mulher, eu acho isso. Então eu particularmente sou contra o aborto, mas eu não me acho no direito de decidir para as outras pessoas. E vai muito próximo do que pensam os ANCAPs, que é exatamente isso, né? Olha, por que o Estado vai definir o que a mulher faz com o útero dela? Por que o Estado vai definir o que a pessoa usa ou deixa de usar? Por que o Estado vai definir se a pessoa tem ou não tem uma arma? O Estado não precisa proibir o uso de armas. Mas usar o argumento de que um cidadão de bem armado vai proteger a sociedade, isso aí é absurdo. Eu acho que no momento que o Bolsonaro usa o argumento de que ele está fazendo isso para que as pessoas possam se proteger dos bandidos, ele está conduzindo o Brasil ao mar de sangue, porque bandido nunca vai perder uma batalha para um cidadão de bem. O bandido está lá atirando desde os 6 anos de idade. O cidadão de bem vai lá e compra uma arma, dá 15 tirinhos, pega um certificado de curso de tiro, ele vai mesmo desafiar por... Não, se o cidadão de bem quiser... O cidadão de bem está convidado aí, ó, a bater de frente com o crime organizado. Não deixa a polícia sozinha nessa, não. Por que o cidadão... Porque hoje já tem muito cidadão de bem que já tem arma, tá? Por que esses cidadãos de bem não estão na rua aí ajudando a polícia contra esse crime organizado? Pode. Muito obrigado, Wanda Camargo, que deixa aqui um superchat no canal. Leonardo Estopa, eu agradeço de coração. Muito importante para o crescimento dos canais. Eu peço às pessoas
Quem tiver no Facebook, por favor, pessoal, compartilhem aí para a gente aumentar o alcance. Nós estamos fazendo um teste dessa live às 9 horas da noite e é muito importante que você ajude aí compartilhando. Dessa forma a gente consegue crescer o alcance da live. E lembrando as pessoas que estão no YouTube que você pode ajudar também copiando o link dessa transmissão no YouTube e compartilhando. Se vocês puderem, por favor, compartilhar o link do canal do Estopa, porque as pessoas se inscrevam no canal do Estopa, isso é muito importante, porque a minha intenção é mover as lives para o canal do Estopa. As lives, normalmente, a gente tem aí até 2.000 pessoas assistindo, ou seja, se a gente consegue levar para o canal do Estopa as pessoas que gostam das lives, eu vou voltar a fazer os vídeos curtos no canal Leonardo Estopa. Então peço, por favor, ajudem a compartilhar o canal do Estopa, passem, por favor, para o canal do Estopa. Eu estou lendo aqui hoje os comentários no canal do Estopa e participem do bate-papo por lá. Luana Gomes, boa noite, Léo. Eu queria saber de onde surgiu o ditador, se foi da direita ou da esquerda. Tem gente que diz que vem da direita, outros da esquerda. Luana Gomes. Luana, essa questão é bem interessante, porque quando a gente pensa na ideia do ditador, a gente pensa numa pessoa que governa sem uma oposição, sem oposição. O que é o ditador? O ditador é aquela pessoa, aquele governante contra o qual não existe nenhuma oposição, contra o qual não existe nenhuma palavra contrária. Um exemplo de ditador, né, que a gente pode ter é o patrão. O patrão é o ditador por quê? Porque ele está administrando o que é dele. Como ele está administrando o que é dele, não cabe ao empregado dar pitaco e ter poder de decisão. Por mais que isso seja uma coisa, sob o aspecto humano, uma coisa estranha, se você é dono do seu negócio, você governa aquele negócio como sendo seu e pronto. Onde que entra, então, a definição de ditador? Quando a coisa não é da pessoa que está governando e a pessoa está governando sem pedir opinião ao dono. Isso que é a ideia de ditador. Vamos imaginar que um governo chega ao poder e o Estado, né, o país não pertence àquele governante. Vamos pensar a realidade de hoje. O Brasil não pertence ao Bolsonaro. O Bolsonaro ele foi eleito presidente, mas o Brasil não pertence a ele. Então, como que é a modalidade de democracia no Brasil? Democracia representativa. O Bolsonaro só pode tomar atitudes se as atitudes forem democraticamente aprovadas no Congresso Nacional. Deixa eu agradecer aqui, Wanda Camargo, muito obrigado pelo superchat mais uma vez, antes que ele saia daqui. O Bolsonaro, ele tem determinadas coisas que ele pode fazer e determinadas coisas que ele só pode fazer com autorização do Congresso. Quando que ele se torna um ditador? Vamos imaginar que o Bolsonaro toma uma atitude sem autorização do Congresso. A partir daí ele se torna ditador. Por quê? Porque se ele tomou uma atitude sem autorização do Congresso, ele precisava ter autorização do Congresso, ele teve que impor a sua vontade, impor a sua vontade através da força. Por exemplo, ele tem controle sobre as instituições militares e ele impõe a sua vontade através da força. Agora vamos pensar na sua pergunta, porque eu já te expliquei o que seria o ditador. O ditador é aquele que governa uma coisa que é do outro sem a participação do outro. O Brasil ou qualquer outro país é do povo. A participação do povo de forma representada é exigência para que exista democracia. A outra alternativa, quando o cara governa sozinho, ele é um ditador. Aí você me pergunta se o ditador é de direita ou se o ditador é de esquerda. O ditador pode ser de direita ou pode ser de esquerda. Primeiro vamos pensar em direita e esquerda de uma forma bem resumida. Vamos pensar direita e esquerda na forma econômica. Vamos deixar de lado o que é direita e esquerda no aspecto moral, porque no aspecto moral é bem complicado. O Brasil é liberal, por exemplo, quer ser liberal na economia, mas quer proibir a mulher de ter o direito de ter controle no próprio corpo, quer proibir a pessoa de ter o direito de ter arma, quer proibir o cara de poder usar as drogas que ele quer, mas isso não é liberalismo. Você está liberando na economia para beneficiar os empresários, mas você está sendo superestado, né, nos direitos individuais. Então vamos pensar só no aspecto econômico e vamos pensar o que pensa a direita e a esquerda no aspecto econômico. A esquerda pensa que o dinheiro tem que ser redistribuído. Como é que se promove a redistribuição de renda? Você toma um pouco daquilo que os ricos produziram através de impostos
investe nos pobres. Como? Você paga saúde para os pobres, você paga educação pública para os pobres e assim por diante. E em casos extremos, paga até Bolsa Miséria. Isso é uma política de esquerda. O que é uma política de direita na economia? Olha, se o cara é pobre, ele é pobre por culpa dele. E se o cara é mais produtivo, ele é mais rico, ele não merece perder aquilo que ele tem para tratar do pobre. A culpa é do pobre. Se ele é mais rico e você está tomando dele, você está roubando dele, né? O ANCAP vai adorar isso. Se o Estado interfere roubando das pessoas o dinheiro para poder investir nos pobres, o Estado está sendo um ladrão e está fazendo milagre com coisa alheia. Então, esses dois aspectos que definem direita e esquerda são os mais modernos. É o aspecto de Rawls e o aspecto de Nozick, se você quiser aprofundar um pouco mais. Por que eu trouxe esses dois aspectos? Porque é possível um ditador ser tanto de direita quanto de esquerda, quanto de centro. Para ser ditador, basta que aquele governante não permita a representação popular se manifestar. Então vamos imaginar que um governante diz, vamos imaginar o Boulos. O Boulos, que adora a redistribuição de renda, é super de esquerda, vamos pensar que o Boulos assume o poder. Aí o Boulos vai, fecha o Congresso Nacional e começa a tributar os ricos de uma forma excessiva e transferir aquela riqueza para os pobres. O Boulos está sendo um ditador de esquerda. Vamos imaginar que o Bolsonaro fecha o Congresso Nacional, tira direitos trabalhistas, tira direito dos índios, redistribui as terras dos índios e tira completamente os impostos e para de prover educação pública e saúde pública e fala, olha, problema é do pobre, que ele trabalhe e consiga. Ele está sendo um ditador de direita. Vamos pegar um exemplo de centro. Vamos imaginar que o Ciro Gomes vença, fecha o Congresso e fala, agora os trecos têm que ser equilibrados. Nós vamos manter alguns direitos trabalhistas, mas vamos gerar condição para o empresário produzir também. Ou seja, ele está tentando beneficiar e conciliar tanto os interesses dos trabalhadores quanto os interesses dos grandes empresários. Ele está sendo de centro. Mas o fato dele ter fechado o Congresso Nacional e não admitir que ninguém o contradiga, ou seja, que ninguém faça oposição a ele, torna ele um ditador. Então, esse caso de ser ditador não está conectado à direita e à esquerda, está conectado à postura da pessoa no governo. Deixa eu agradecer Luiz Carlos Quintieri. Deixa eu trazer aqui, Luiz Carlos Quintieri, que traz aqui um superchat no canal do Estopa, lembrando vocês que as lives serão movidas pro canal do Estopa, agora a gente está transmitindo simultâneo, então você pode, nesse momento, migrar para o canal do Estopa, assinar o canal do Estopa e participar por lá. Luiz Carlos Quintieri fala, vídeo que detona a farsa da facada em Bolsinha. Lembrando aqui, pessoal, que todo mundo precisa assistir aquele vídeo. Uma das coisas que mais me intriga na questão da facada do Bolsonaro é exatamente o Bolsonaro não ter postado absolutamente nada depois da facada. Foi muito estranho tudo aquilo. Deixa eu ler mais uns comentários aqui no canal do Estopa. Bruno Brasil, ou então, como Lenin, 0 ou 1. Já Stalin foi no par ou ímpar. Esses caras gostam. Nunca disse que sou favorável ao Bolsonaro. JJ Moura Júnior, CIA ANCAP fazendo doutrinação de extrema-direita no canal. Bruno Brasil, e o Mandetta vai proibir a Ponieta? Companhia ANCAP. Extrema-direita é ser contrário ao controle absoluto do Estado, favorável às liberdades individuais, então sim. E agora, nesse sentido aí, o Bolsonaro não é de direita não, tá, gente? Porque, olha, as primeiras atitudes do governo Bolsonaro, em geral, foram a boquinha, né? O Mourão colocando gente, o Onyx colocando gente, Sérgio Moro colocando o PSDB junto do governo. Por falar em ditadura, fala o Fernando Marrá no canal Leonardo Estopa, acha que a direita cederá de forma democrática uma retomada da esquerda no poder? Eu acho que não. Olha, Fernando Marrá, não existe possibilidade de democracia. A partir do momento em que você pode utilizar meios não democráticos como impulsionamento de WhatsApp, fake news, pode usar tudo isso, e a justiça permite, a justiça não faz nada contra, não existe possibilidade de existência de democracia. Vamos concordar. O máximo, mais próximo que a gente pode chegar da democracia, pessoal, e mais próximo mesmo, é a gente ter no Congresso pessoas fazendo oposição.
e o Bolsonaro voltando atrás quando a crítica pega pesado. Agora, toda vez que a gente tiver alguém que pode ganhar da direita, se a gente ainda não tiver conseguido modificar a consciência dos fanáticos evangélicos, em especial, a gente não vai conseguir muita coisa, não. Edilberto Teixeira Pires, DCM, em vídeo, ministra dos Direitos Humanos critica a adoção da teoria da evolução nas escolas, que o Brasil viverá nova era. O Ministério diz que fala foi em contexto teológico, sem relação. É muito... Oh, meu Deus. É porque os fanáticos, para quem não entendeu, é porque eu conheço muito de fanatismo, eu conheço muitos fanáticos. Quando você fala com fanático que o ser humano evoluiu, ou seja, vamos pensar, né? Desde o mamífero comum, eu tentei explicar isso para o meu sogro. Nossa, ele nem olhou. Abri lá no computador toda aquela malha de evolução do mamífero comum até chegar no ser humano. Ele nem olhou. Porque para ele o que importa é só o que está escrito na Bíblia, ou seja, o ser humano foi criado de barro, aquela coisa tal. Olha, eu respeito completamente a Bíblia, gente, mas a explicação bíblica, ela é uma explicação metafórica. A explicação bíblica não está excluindo a teoria da evolução, muito pelo contrário. A explicação bíblica, eu imagino que ali no momento que ela fala... que a explicação bíblica mostra o homem e a mulher sendo criados por Deus, eles não estão excluindo a evolução. Eles estão colocando que a partir de determinado momento, aqueles animais tornaram-se racionais e tornaram-se ali imagem de Deus. Agora, é tudo muito estranho, sabe? Imaginar que a Damares precisa conduzir o Brasil a essa imbecilidade. É covarde, porque a gente sabe de onde vem isso. Isso vem de Israel, lógico. A intenção deles é exatamente criar essa alienação, essa doutrinação na cabeça das pessoas para, a partir daí, conseguirem conduzir o Brasil para a situação aí de colônia deles, infelizmente. Edilberto Teixeira Pires, DCM, em vídeo, ministra de Direitos Humanos, critica a adoção da teoria da evolução. É muito estranho isso, tá? Chega a ser amedrontador. Deixa eu trazer para vocês aqui. Ibama anula multa contra Bolsonaro por pesca ilegal. Ibama, no Rio de Janeiro, anulou a multa de 10 mil aplicada ao presidente Jair Bolsonaro em 2014 por pesca irregular em Angra dos Reis. Medida foi tomada no dia 20 de dezembro em 2018, ainda no governo de Michel Temer, após parecer da Advocacia Geral da União. O órgão argumentou que Bolsonaro não teve amplo direito de defesa, nem teve retaguarda garantida de contraditório. Decisão retira o nome de Bolsonaro do cadastro de pessoas físicas e jurídicas que têm dívida ativa com a União e fez o processo voltar a estava zero, deve ser estaca zero dentro do Ibama. É engraçado, né? Porque uma das críticas do Bolsonaro era exatamente essa utilização da máquina pública para o benefício próprio. E eu acho que a gente está indo, talvez, para a fase mais engraçada da história do Brasil. Vamos admitir, gente. Deixa eu agradecer aqui os comentários aqui no canal do Estopa. Muito obrigado, pessoal. O canal do Estopa crescendo aqui a audiência. O canal Leonardo Estopa chegando aqui a 1000 pessoas assistindo. Temos também audiência aqui no Facebook. Márcio Santos, Ventos de Liberdade, fala no canal Leonardo Estopa: com essa política de acabar com tudo que já foi construído, como poderá o país atrair investimentos do exterior? Que país irá arriscar seu nome, seu dinheiro e seu prestígio numa política destrutiva? Países que querem produzir dentro do Brasil para venderem para fora e países que querem comprar as estatais brasileiras. Porque olha, Márcio Santos, por mais que o Brasil entre em uma situação difícil, o Brasil sempre vai ter um povo grande disponível para trabalhar. A intenção deles é exatamente essa. É tomarem esse Brasil, esse grande mercado brasileiro e essa grande massa produtora e também solo, tudo isso. O que eles querem
não é, obviamente, os brasileiros bem. Eles querem os brasileiros trabalhando para eles. E vamos concordar, né? Isso eles já conseguiram. O mais desesperador é imaginar que nessa brincadeira o destino do Brasil não é um brasileiro inteligente, é um brasileiro alienado, é um brasileiro ignorante. Deixa eu agradecer aqui o crescimento aqui do pessoal assistindo pelo canal do Estopa. Deixa eu ler aqui os comentários aqui no canal do Estopa. Vou pescar na Piracema de boa. Jana Nunes, digo mesmo, pessoal sem noção, absurdamente sem cérebro. Robtusa não anulou a multa, ele recorreu e o processo voltou para a fase de defesa. Conta a história certa, Estopa, não minta. O Robtusa eu tô lendo a notícia que está no Brasil 247. Se o processo voltou para o estado de defesa, ele vai pagar a multa e vai se defender? Vai ser assim, voltou para o estado de defesa, ele vai pagar a multa, beleza. Aí ele vai defender só para limpar o nome dele? A multa foi anulada, Robtusa. Vamos pensar, usa a própria cabeça, olha, a multa foi aplicada, agora ele não tem que pagar mais, voltou para o estágio de defesa. Ele não tem que pagar porque alguém pagou? Não, ele não tem que pagar porque a multa deixou de existir. Como que a multa deixou de existir? Foi um milagre? Não, João de Deus está preso. A multa foi anulada. Tudo bem. Ele vai responder o processo? Vai. Lógico que ele vai ganhar, ele é o presidente da República agora. Cai na real, gente. Vamos parar de viver nesse mundo das ilusões. Bruno Brasil, Helena Gomes, Robtusa, tá aqui dando view na live, você ajudando a vida mole do Estopa, vida mole, liberando. O Estopa tem vida mole. Helena Gomes, sim, o Estopa é um bom petista que não gosta de trabalhar, então tô aqui para ajudar. Eu me diverti também com a choradeira dos lulistas. Robtusa, a gente tá aqui para rir da sua cara. Olha, quando um alienado aparece na live, o máximo que a gente pode fazer é rir. A única coisa que tem para fazer quando imbecis aparecem comentando na live, a gente só pode rir, lógico. E a gente agradece. Eu gosto de ter pessoas como a Robtusa aqui participando, porque a gente precisa rir de alguém. A live, às vezes, é muito triste. E quando aparecem esses bobos que ficam... Quando a gente percebe, porque às vezes a gente não acredita. De vez em quando eu vejo mensagens do tipo... O PT doou dinheiro para ditaduras comunistas. Eu penso, mas até hoje esse cara acredita nisso? A gente não acredita que tem pessoas que acreditam nisso, mas tem gente que acredita nisso sim. A gente acha que é só frase de efeito de pessoas querendo encher a paciência, mas não, gente. As pessoas acreditam nessas coisas, infelizmente, as pessoas acreditam nessas alienações e eles brigam por isso. Eu encontrei com uma pessoa quando eu fui fazer prova de música. Foi uma das coisas mais traumáticas. Eu voltei assim, olhando para o tempo e pensando, será que tem jeito? Ali eu vi que não tinha jeito mais. Foi 2 meses antes da eleição. O cara fazendo um curso superior de música e tal, e a Vanessa Debastiano falando, se o cara acredita até na mamadeira de piroca, né? Aí chega o camarada e fala comigo. Eu perguntei, mas por que, cara? Bolsonaro promete isso. Mas chega, cara, chega de PT dando dinheiro para ditadura comunista. O PT deu dinheiro para país comunista porque os países fizeram empréstimos no Brasil para comprar produtos e serviços brasileiros. Robtusa pergunta se eu estou torcendo pelo pior para o Brasil. Só por despeito porque perdeu a eleição. Você não é brasileiro? Robtusa, você não está entendendo. Você não está entendendo. Quem perdeu a eleição foi o Haddad. Eu não fui candidato, Robtusa. Eu não fui candidato. Eu criei aqui, o Raimundo Silva está pedindo, o PDD, que é o Partido do Deboche. Eu estou aqui curtindo a oportunidade de zoar os bolsominions. Eu não estou torcendo para que nada dê errado, mas eu vou zoar a cada coisa que deu errado. E eu te falo, Robtusa, com a derrota do Haddad, o Haddad saiu de uma grande fria, porque se o Haddad tivesse sido eleito, a gente teria bobos igual você falando que as urnas foram fraudadas. Então, a esquerda só ganhou. Não pense você que a esquerda foi derrotada. Não, a esquerda pode ter sido derrotada nas urnas, mas na vida real é a única oportunidade que nós temos para mostrarmos que vocês são idiotas. A única forma de mostrar
que vocês são imbecis que acreditaram na história do estupro de criança de 7 anos, mamadeira erótica, kit gay, doação para países comunistas, agora vocês vão ver a chibata comendo lombo, sem dó. Porque, vocês não queriam, né? Não é isso que vocês queriam o fim do comunismo, agora vocês vão ver o fim do comunismo, né? O comunismo acaba de acabar. Comunismo, fiquem tranquilos, o comunismo acabou de vez para vocês, porque para quem está no poder, não. Para quem está no poder, a gente está vivendo agora o momento mais comunista da história do Brasil. É um momento em que, por causa do comunismo, os processos contra o Bolsonaro não vão ser levados para frente, o povo nem vai saber o que aconteceu no caso do Queiroz. Por causa do comunismo, a justiça persegue o PT, mas o PSDB, o DEM, o partido do Bolsonaro podem cometer crimes à vontade por causa do comunismo. Todos os funcionários públicos que não gostam do Bolsonaro vão ser despedidos e a família do Bolsonaro, do vice-presidente, todo mundo vai ocupar os cargos públicos. Agora a gente está vivendo aí, nem seria um comunismo, não. Agora a gente está vivendo um ultracomunismo. Só que os comuns agora são poucos. Nesse novo comunismo que a gente está vivendo no Brasil, nós somos os burros de carga e a elite vive o comunismo. Então agora, antes era um comunismo para o povo, agora é um comunismo para a elite. Então, eu só tenho a agradecer a imbecis como você que vem cá para dar para a gente a oportunidade de rirmos na sua cara. Deixa eu agradecer aqui, superchat no canal do Estopa, Sérgio Luiz, frase no Jockey Club: quem tem que torcer é quem apostou no cavalo. Falou tudo. Quem tem que torcer é quem apostou no cavalo. Eu, particularmente, não vejo necessidade alguma de torcer para o Bolsonaro dar certo, mas eu torço. Eu não tenho obrigação nenhuma, eu torço. E eu, inclusive, Robotuz, eu até te convido para assistir as lives anteriores. Te convido também para assistir o início dessa live, quando eu falei que pode ser difícil admitir, mas a postura do Bolsonaro de voltar atrás depois da crítica é uma postura que demonstra que ele aceita críticas e oposição. A gente sabe que não é isso, mas a postura demonstra isso. Assim como eu falei que eu serei um dos primeiros. Todo crítico do Bolsonaro sempre tem um obstáculo muito grande, uma dificuldade muito grande de elogiar o Bolsonaro. Toda vez que o Bolsonaro faz uma coisa que é a favor do Brasil, eu elogio. Só que o coitado do Bolsonaro, porque ele manda pouquinho, né? Não é a gente sabe que o Bolsonaro não é o cara que manda. Como o Bolsonaro manda muito pouquinho na presidência, toda vez que o Bolsonaro se manifesta a favor de fazer alguma coisa, ele acaba tomando lapada. O Roberto Delgado me chama de cínico. Ô, Delgado, deixa eu te pedir para você participar no canal do Estopa. Você deve ter chegado agora. A sua amiga está lá no canal do Estopa. Ele fala, esse cara é um tremendo cínico. Quer opinião contrária dele, sorrisinho idiota e parte para a agressão. Não perca seu tempo. Aqui só tem mulas. Não seria adestrado, Delgado? Peraí, você estudou mesmo, Delgado? Tá começando a criar uma... amestrado, né? Bom, vamos deixar... Deixa o Delgado delgar. Delgado, vá para o canal do Estopa, é onde estão concentrados a sua turma está assistindo lá pelo canal do Estopa. Você é bem-vindo na live. O Gata Negra fala, Delgado foi libertado. Roberto Delgado, teu amigo Leudo, do Cristal Vox, também odeia opiniões contrárias ao pensamento dele. É mesmo, Delgado? Por que lá no Cristal Vox você não critica quem é o cara do Cristal Vox? Você só critica a mim. Lá o Cristal Vox aceita opinião contrária? Acho que não, né, Delgado? Deixa eu voltar aqui para os comentários no canal do Estopa. Muito obrigado às pessoas. Puderem, por favor, compartilharem aí a publicação. Pessoal, vamos passando então para o canal do Estopa. Daqui a pouco essa live termina. Lembrando as pessoas que chegaram agora que nós estamos fazendo um novo teste para ver se essa live vai ter mais alcance às 9 horas da noite. É muito importante que vocês participem às 9 horas, porque se a live não der certo às 9 horas da noite,
eu vou ter que voltar para o horário das 10h30, porque significa que mais pessoas preferem às 10h30. É importante também que vocês assistam pelo canal do Estopa, que é onde eu estou fazendo os comentários agora para tentar levar a live pro canal do Estopa para a gente ter condição de ter os vídeos curtos no canal Leonardo Estopa. Quem tiver no Facebook, por favor, venham se inscrever no canal do Estopa e no canal Leonardo Estopa. Isso é muito importante porque nem sempre está transmitindo no Facebook. No Facebook tem dado muito problema. Os bolsominions estudaram com Olavo, o filósofo que não se formou em nada. Robotusa, te assisto quase toda noite. Pulou? Luiz Carlos Quintieres, sindicatos ganha nova central sindical. Central única da Polícia Federal do Moro. Agora eles vão acabar com as centrais sindicais, né? Tá seguindo bem o caminho aí do liberalismo da Margaret Thatcher na Inglaterra. Os resultados na Inglaterra não foram tão percebidos porque lá a renda do pessoal é muito alta. No Brasil a situação é um pouco diferente. Deixa eu agradecer aqui Jonathan Buarque. Jona Buarque, boa noite, parabéns pela paciência com os bolsodiotas. Não tenho paciência nenhuma com imbecis, até com os da minha família. Mantenho distância. Lula livre. Muito obrigado, Joana Buarque, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado pelo comentário também. Deixa eu agradecer vocês que estão assistindo aqui pelos canais Leonardo Estopa e canal do Estopa. Lembrando que essa live começou às 9 da noite. Estamos fazendo um teste aí para ver se a gente consegue modificar o horário dessa live. Então, se vocês puderem participar no canal do Estopa, isso é muito importante. E eu vou, daqui a alguns minutinhos, eu estou deixando aqui, nós estamos transmitindo a 1h30, mas eu vou esperar chegar até 1h30 de gravação, porque eu coloquei para gravar um pouquinho depois. Então, eu vou seguindo aqui um pouquinho acima das 10h30, até para que as pessoas que têm costume de chegar nesse horário entendam que a gente está transmitindo agora a partir das 9h. Então, quem chegou agora, só para vocês entenderem, nós começamos a fazer essa transmissão às 9h da noite para tentar mudar o horário da live para as 9h. Então, amanhã, se vocês puderem vir participar com a gente às 9h da noite, amanhã ainda a gente está transmitindo às 9h. No final aí de uma semana, a gente pode avaliar qual que é o melhor horário para a live. Eu imagino que agora está subindo muito aqui a audiência, nesse momento que as pessoas estão acostumadas com esse horário. Deixa eu comentar aqui, Marcelo Cizek. O canal do Estopa está fraco de audiência. Marcelo, é porque o canal do Estopa ele tem 2 dias. Eu estou até bem impressionado, que já tem 132 pessoas assistindo aqui no canal do Estopa, e eu vou parar de transmitir no canal Leonardo Estopa, porque as pessoas falam que eu parei de fazer meus vídeos curtos. E os vídeos curtos, eles são muito importantes, que são vídeos educativos. Então, qual que é a ideia? A ideia é transferir as pessoas, eu vou transmitir nos 2 canais durante um tempo, mas agora eu vou concentrar a leitura dos comentários no canal do Estopa para transferir aos poucos pro canal do Estopa para conseguir com isso fazer as lives no canal do Estopa. Tem pessoas que gostam de lives, tem pessoas que gostam dos vídeos curtos. Então, você vai receber uma notificação de um e uma notificação de outro canal. Assine os 2 canais, marquem as notificações. Mas é claro, você vai saber que no canal do Estopa você vai ligar para assistir as lives vão começar sempre nos horários corretos. Então, muito obrigado às pessoas que estão passando aqui pro canal do Estopa. Eu queria pedir vocês para, durante a reprise, vocês irem passando pro canal do Estopa quando for depois da primeira reprise. Esse programa vai começar a reprisar daqui uns minutinhos. Quando acabar a primeira reprise, eu volto aqui ao vivo pelo canal do Estopa e a gente bate um papo. Então, se vocês puderem passar aí para o canal do Estopa, eu agradeço muito. Eu não defendo grupo algum. José Domingos Rosângela Silva Filho. Estão querendo impugnar mesmo o Maduro. O governo brasileiro pode sediar o governo paralelo ao de Caracas? Se isso é possível em termos legais, no que tange o direito internacional e as resoluções da ONU? Olha, José Domingos, ele pergunta sobre essa questão da sugestão de um governo paralelo. Não é possível, mas o que eles podem fazer é o que eles fizeram na situação de Coreia do Norte e Coreia do Sul. O que eles fizeram?
uma parte do mundo admite a Coreia do Norte, uma parte muito pequena do mundo admite a Coreia do Norte como nação, e todo mundo acabou fechando com a Coreia do Sul. O que acontece? Qual que é a proposta do governo anti-Maduro? Entregar as estatais, entregar o povo venezuelano, entregar o petróleo venezuelano. Essa proposta de entregar o povo e o petróleo venezuelano é uma proposta muito interessante para o resto do mundo. O resto do mundo não tem amor à Venezuela. O resto do mundo quer saber o que eles podem ganhar com a Venezuela. Então são dois governos. Um governo, que é o governo do Maduro, é o governo que quer o petróleo para o povo venezuelano. Esse governo, claro, que ele vai ter menos apoio mundial do que o governo anti-Maduro, que está oferecendo o petróleo para o resto do mundo. Para vocês terem uma ideia, qual o governo que o resto do mundo apoia? O governo Lula ou o governo Bolsonaro? E é muito fácil entender. Por mais que o Bolsonaro possa estar sendo criticado ao redor do mundo, os países desenvolvidos adoram um governo igual ao Bolsonaro. Por quê? Enquanto o governo Lula estava tentando promover o Brasil à potência para passar na frente dos outros países, o governo Bolsonaro propôs para o resto do mundo um Brasil subserviente para servir os outros países. Qual que é a diferença disso na prática, gente? Porque às vezes as pessoas não conseguem pescar o que está acontecendo na prática. O que a gente pode imaginar é o seguinte: imaginem que um Brasil de governo Lula, ele concorre com o resto do mundo. Vamos imaginar o Brasil antes do governo Temer e antes da Operação Lava Jato. O Brasil vendia produtos e o Brasil exportava tecnologia, o Brasil exportava mão de obra. O Brasil agora no governo Bolsonaro, o Brasil importa isso e o Brasil vende produtos não manufaturados. O Brasil agora está focando em agrícolas e matéria-prima. Isso aí é uma coisa que deixa bem claro que para o resto do mundo, concorrente do Brasil, outros países que querem fornecer produtos e fornecer serviços, o Brasil é um concorrente. Então o Brasil mais interessante é o Brasil do Bolsonaro. Para o povo brasileiro, em contrapartida, o Brasil mais interessante é o Brasil do Lula. Então é mais fácil o resto do mundo apoiar o Brasil nas mãos do Bolsonaro, ou seja, é mais fácil o dono do supermercado apoiar uma situação que vai quebrar o mercadinho do bairro do que o dono do supermercado grande apoiar uma situação que vai fazer o mercadinho do bairro crescer e tornar-se um supermercado para concorrer com ele. Eu queria, em especial, trazer um comentário que eu vi aqui do Isair Júnior. Cara, você toma remédio para mentir? Olha, Isair, eu vou te fazer um desafio muito simples aqui. Ó. Você vai falar onde eu estou mentindo e vai trazer uma forma muito simples, qualquer fundamentação teórica para mostrar que eu estou mentindo. Porque o que eu estou falando aqui são coisas baseadas nos meus estudos, né? Lembrando, sou formado em política, ciências políticas, sou formado em economia. Quando eu falo de desenvolvimento, eu comecei estudando administração, passei por engenharia de produção. Então eu não estou aqui com papo de Damares falando que é isso ou é aquilo porque eu encontrei com Jesus na goiabeira, não. Eu estou aqui falando aquilo que é estudado na universidade. Se você achar que eu estou mentindo, você tem que trazer uma fundamentação contrária, pelo menos enquanto o MEC não modifica as regras e passa a admitir mentiras nos livros didáticos, né? Porque é muito fácil você escutar uma coisa diferente daquilo que você escutou e falar, esse cara está mentindo, né? O desafio está em você chegar aqui agora e falar, você está mentindo por isso. Basicamente, eu te convido a fazer isso, se você conseguir fundamentar o motivo pelo qual eu estou mentindo. Deixa eu agradecer aqui os comentários no canal do Estopa. Estopa deve ser Olavete, nem perde tempo. Não, claro que Olavete são pessoas que não têm a mínima condição de entender o que está acontecendo no Brasil. E essas pessoas, infelizmente, elas acabam viajando. Né? Eu estou vendo... Roberto Delgado fala, Léo, se você ou um dos seus seguidores derem ao trabalho de dar uma busca no Face, verão que condenei veementemente o indesculpável nepotismo do general Mourão, inclusive nos canais de direita do YouTube. Delgado, você... Deixa eu te contar o que aconteceu, Delgado. É porque é o seguinte, porque o pessoal
considera você um espião aqui no canal Leonardo Estopa, porque você estava no canal do Crystal Vox, falando, o Leonardo Estopa é um retardado, e eu fico lá só para atrapalhar a live. Aí o pessoal falou que você é um espião que fica só atrapalhando a live. O pessoal achou você falando coisa ruim lá no canal Crystal Vox. Eu não acho que você atrapalha a live. Eu acho que você ajuda, porque você traz o outro lado da história. Você deve perceber que, indiferente de ser ou não superchat, eu sempre leio o outro lado da história. Tanto é que eu fiz questão de parar o comentário daquele colega e ler o comentário daquele colega, exatamente porque é o outro lado da história. Mas a galera tá te percebendo como um espião. E quem puder aí passar aqui pro canal do Estopa, Gilmar Ferreira, você fala fundamentalismo, o cara não sabe o que é, exatamente. O cara não sabe o que é. Foram forjados em fake news, estão perdidos, Minions. José Mundo Natural, Alencastro, isso Estopa, fala a verdade que brasileiros incautos e sem cultura precisam ouvir. Aqui, olha, Jacunha, galera no canal do Estopa tá pedindo aqui volta Delgado, tá vendo? Tem uma hashtag volta Delgado. Delgado é o cara mais famoso do canal. Na época do Gotardo, e onde foi parar o Gotardo? Quem conheceu o Gotardo aí, mande mensagem pro Gotardo, que eu tô com saudade dele. O Gotardo é o primeiro Delgado que apareceu no canal Leonardo Estopa. E o Gotardo nunca deu um superchat. Se vocês procurarem todas as lives do canal, elas estão aí disponíveis. Se vocês procurarem as lives do canal, as mais antigas, as primeiras lives, eu não tinha cenário, não tinha nada, eu fazia ainda no quartinho de música. Vocês vão perceber que tem lá o Gotardo, e toda hora eu lia um comentário do Gotardo. Monteiro fala, Léo, fui atacado no meu comércio, o motoqueiro queria que eu tivesse minha camisa Lula livre, quase você me conhece no Datena. Acho que ele entendeu que não era camisa, era a pele, que eu tirasse a minha camisa Lula livre. Será que é porque... Eu não entendi, Monteiro. Você tem, então, deve ter uma tatuagem. Fora Bolsonaro, fora Delgado espião, fora CIA anticapitalista. Deu sinônimo de fundamentalismo para Delgado. Bebê sempre age, você protege os protegidos. Deixa eu trazer aqui os superchats aqui. Joana Buarque, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui. Joana Buarque, já sabia que tinha imbecis no Brasil, mas o que espanta é a quantidade deles, suficiente para eleger alguém que tão bem os represente. Joana, se você procurar os meus vídeos, você vai ver que eu falava exatamente isso, e eu fiquei muito impressionado. Hoje, entre os bolsominions, eu acabo sendo chacota, que eles falam comigo, mas você não falou que era impossível o Bolsonaro ganhar? Como que eu poderia acreditar na possibilidade do Bolsonaro fazer uma maioria de povo com esse nível de qualidade no Brasil? Era praticamente impossível conceber uma coisa dessa, mas aconteceu. Pobre alienado de direita fala, de que adianta ser vice-presidente ou até mesmo presidente se não pudermos favorecer filhos, parentes e amigos? Vocês são muito politicamente corretos. Pobre alienado de direita traz aí, pra quê, né? Tipo assim, o cara já deve ganhar o teto constitucional, é vice-presidente, aí o que adianta, né? O que adianta ser... Gente, vamos cair na real. Quem fala do Aécio, que covardia esse pessoal que fala do Aécio, do Temer, do Gedel, que adianta ser político se você não pode roubar nem um pouquinho, né? Pra que ser presidente se você não pode cancelar uma multa no IBAMA? Pra que ser deputado se você não pode receber uma malinha de 100 mil por mês? Que adianta você ter um gabinete na Câmara se você não puder fazer um esquema lá transferindo os dinheiros para contas Queiroz? O que vale ter um gabinete se você não pode pagar uma empresa fantasma de um amigo aí e ter todas as notas fiscais numeradas sequencialmente para provar que todas as notas fiscais foram dadas somente para aquele gabinete lá, o do Onyx, né? Então, enfim, tem graça ser político se a gente não pode fazer coisa errada, não. Muito obrigado, Paulo, pobre alienado de direita, muito obrigado. Deixa eu agradecer vocês, deixa eu lembrar então que nesse momento eu coloco Lívio Silva, Léo, como anda a peleja do Bozo com a Globo? Quem vai ceder? Normalmente, no final das contas, quem cede é o presidente.
Se o presidente não ceder, uma hora a Globo derruba ele. É o que aconteceu com a Dilma. A Dilma resistiu muito, mas uma hora a Globo conseguiu. Jaqueline, avanço, nepotismo e troca de favores sempre existiu. Deve ser no Banco do Brasil, né? Assis Paula, a vitória do Bolsonaro pertence às fake news, vindas dos Estados Unidos, claro. Luiz Carlos Quintieri, Delgado lembra o intestino humano. O que será que tem por dentro? Mesmo assim, deixa ele aqui. Ele está contribuindo. Grande abraço. Se ANCAP vai por mim, já está acontecendo, como lhe disse. Bruno Brasil, aquele político Pokémon A de pedra que não evoluiu. Robot usa, não é robô. É apenas mais um idiota, assim como o Delgado. Ou ser mulher do Bozo e não receber 20 mil. O que adianta? O que adianta ser mulher do Bozo e não ter um depósito de 24 mil, né, gente? É só 24 mil. Os idiotas dominarão o mundo pela quantidade. Já. Não, dominarão não. Isso era profecia. A profecia se concretizou. Os idiotas dominaram o mundo pela quantidade. Eles cresceram, se multiplicaram. A gente tem fornos de idiotas aí. Tem Malafaia, Feliciano, Magno Malta, fornos e mais fornos de idiota. O Estopa está descrevendo os esquemas do grupo do Bolsonaro ou do PT. Ambos erraram. Mais curioso, mas o currículo do PT é 1000 vezes mais sujo. Segundo turno é escolher o menos ruim. Robotuz, o negócio é o seguinte. O currículo do PT não é mais sujo. O currículo do PT é mais divulgado. A equipe do Bolsonaro, ela é muito pior que o PT. Olha, admitir que o PT não tenha se corrompido em nada é infantilidade. Agora, imaginar que essa turma que está no poder hoje é menos suja que a turma do PT, isso é ilusão. Sabe por quê, Robotuza? Essa turma que está no PT hoje, ela está do lado do Poder Judiciário e do Ministério Público, o que significa que ela nem é investigada, ela tem o direito de cometer crimes. O PT é perseguido, o que significa que assim que o PT faz, ele toma uma lambada. É praticamente impossível para o PT fazer esqueminhas de corrupção. Então, se só de imaginar que o caso do Queiroz só apareceu depois que o Bolsonaro falou que era contra a reforma da Previdência, ou seja, o caso do Queiroz nem teria vindo à tona se o Bolsonaro não tivesse tentado governar para o povo. Foi só no momento que o Bolsonaro tentou ser um pouquinho de esquerda que o Bolsonaro tomou uma lambada na orelha e já trouxeram o caso do Queiroz para mostrar para ele, olha, você está na nossa mão, meter uma coleira logo no Bolsonaro. Então, enfim, não se iluda, você vai sofrer na nossa mão, o pau vai quebrar, a gente vai zoar sua cara. Pessoal, estou lendo aqui os comentários do canal do Estopa, deixa eu colocar para vocês aqui então a reprise e eu agradeço vocês, peço vocês para assistirem a reprise, esse programa termina agora e mais tarde eu volto para conversar com vocês aqui pelo canal do Estopa. Lembrando que a intenção é concentrarmos as lives no canal do Estopa e deixar o canal Leonardo Estopa para os vídeos curtos. Quem estiver assistindo agora e não tiver entendido, nós estamos mudando o horário dessa live para as 9 horas, estamos fazendo enquetes, estamos tentando descobrir aí qual o melhor horário para a live. Lógico que a live cresce muito nesse horário, que é o horário tradicional, mas a intenção é trazer a live para as 9 horas. Então, muito obrigado e até amanhã.